Então, a paz do Senhor, irmão. Mais uma vez estamos aqui para iniciarmos mais uma EBD, diretamente pelo Facebook. E iniciamos mais uma nova lição do terceiro trimestre de 2020. Já estamos na lição 2, que é o despertamento espiritual, um milagre. Se você perdeu alguma lição anterior, você pode entrar no nosso canal no YouTube, Instituto Teológico Provérbios, e você vai encontrar todas as lições anteriores, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. E se inscreva, aproveite e se inscreva no canal e compartilhe a nossa página no Facebook. Então a lição de hoje é a lição 2, terceiro trimestre de 2020, da revista da CPAD, Despertamento Espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso textual se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. A nossa leitura em classe, ela vai se encontrar em 2 livros. Ela vai se encontrar em Êxodo, do capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e o livro de Neemias, do capítulo 1, do versículo de 1 a 3. Nosso objetivo geral é reconhecer o despertamento espiritual e os objetivos específicos são 3. O primeiro é explicar aos alunos os objetivos do despertamento. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E o terceiro objetivo é ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos para a introdução. Só fazendo aqui uma breve introdução sobre essa, que ela vai tratar dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, em que o povo de Israel ficou cativo ali durante 70 anos em Babilônia. E o livro de Êxodo e Neemias o livro de Êxodo vai começar com a história desse cativeiro e dessa reconstrução do templo, justamente com a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o livro de Neemias vai dar essa continuidade. Então, por isso que nós vamos ler o livro de Êxodo e o livro de Neemias. Podemos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O primeiro tópico é: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Esse é o nosso primeiro tópico. Aí vamos ver essa parte aqui que diz assim: no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Isso você vai encontrar em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então, nós vimos que Deus despertou Daniel. Então, o autor do despertamento é o próprio Deus. Não foram as orações de Daniel, não foi a vida dele santificada que promoveu esse despertamento, mas aqui nós vimos que o próprio Deus, que o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus, amém? Glória a Deus. Por isso, o despertamento é um mistério.
As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas. Mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso você vai encontrar lá em João, capítulo 3, versículo 8. Então, nós vemos que a ação do Espírito Santo é uma ação sobrenatural, que a lógica humana, o entendimento humano não pode o quê? Compreender e explicar. Por isso que o despertamento espiritual, o nome já diz, ele é espiritual. E quem promove esse despertamento na igreja hoje, nos dias atuais, é o próprio Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a síntese do tópico 1 é: o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Então, o próprio Deus, o despertamento vem do próprio Deus, e ele usa o que? Os instrumentos necessários. No caso aqui, ele usou Daniel, usou Neemias, para acontecer esse despertamento no povo judeu. Amém? Então, o despertamento, ele emana do próprio Deus. Aleluia. O nosso ponto central diz assim: a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Esse é o ponto central. Então, como é que nós vamos ter esse despertamento espiritual? Como Deus pode nos despertar? Se nós estivermos na submissão à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, nós já aprendemos que ela é perfeita, que ela é agradável e boa. Então, a submissão à vontade de Deus, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, o próprio Deus vai gerar o despertamento espiritual. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o conceito da vontade de Deus, quando é aplicado na teologia da Bíblia, nem sempre tem a mesma conotação. Ele pode denotar toda a sua natureza moral, incluindo seus atributos. A faculdade de autodeterminação. Um plano pré-determinado, como no caso de um decreto, o poder para cumprir seus planos e propósitos. Então, Deus pode cumprir seus planos e propósitos através da sua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico vai falar sobre as finalidades do despertamento. Então, o despertamento espiritual, ele tem várias finalidades. Então, nós vamos descobrir agora, no nosso segundo tópico, quais são essas finalidades. Amém? Glória a Deus. O primeiro subtópico diz assim: a restauração nacional. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir, introduzir a sua vontade, que nós já vimos que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus. Então Deus desperta o rei Ciro, que era um homem idólatra, ele reinava em uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu, introduziu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel. Então, quando Deus tem um plano na vida do homem, ele vai agir de uma forma sobrenatural, que ele pode envolver, ele pode usar instrumentos até que são pagãos, que não adoram a ele, no caso do rei Ciro. Amém? Ele, na verdade, quando ele quer cumprir os seus desígnios, os seus propósitos, Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. O que aconteceu com o rei Ciro? Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi reinado. E logo no início de seu reinado, Ciro proclamou e autorizou os judeus a retornarem a Jerusalém. Ele
ele proclamou um edito e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então, essa aqui foi a primeira finalidade, foi a restauração nacional de Israel, porque o povo estava disperso. Foram 70 anos de cativeiro em Babilônia. Então, nosso segundo subtópico fala da restauração espiritual. Nós vimos a restauração nacional, agora nós vamos ver a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem, ele não é forçado a contribuir, a cooperar com os desígnios de Deus. Então Deus espera que o homem, por livre e espontânea vontade, ceda e seja um instrumento para ser usado por Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem segundo o seu propósito. Então tudo vai cooperar. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas, elas vão cooperar para o nosso bem, amém? Porque nós vivemos segundo o propósito divino, aleluia. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações e não adorar os ídolos. Então, o povo, durante os 70 anos desse cativeiro, eles aprenderam muitos costumes babilônicos, muitos costumes pagãos. Mas uma coisa eles não esqueceram. O que eles não esqueceram? Que eles deveriam adorar somente a Deus. Eles não deveriam servir a outros deuses, porque eles sabiam que Deus, ele não divide a glória dele com outro. Ele não aceita a idolatria. Deus abomina a idolatria. E isso o povo já sabia. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. Então, o sofrimento que o povo passou ali, sendo cativo em Babilônia, serviu para o quê? O resultado foi o despertamento espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, sempre a finalidade do despertamento espiritual vai ser a restauração do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. Então, aonde, a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. Então, sempre a graça, ela vai nos alcançar, porque a palavra de Deus diz que pela graça nós fomos alcançados, nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, mas o que? É dom de Deus, aleluia. Não vem de obras, de mérito algum, para que nós não venhamos se gloriar, nos gloriarmos, mas vem o que? De Deus, aleluia. Então, nós vamos ver aqui. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo, porque a Bíblia diz que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o homem do juízo é o Espírito Santo. E quem convence o homem da justiça é o Espírito Santo de Deus, aleluia.
Nada é natural, tudo é espiritual, tudo é sobrenatural, aleluia. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Quando Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu aquela voz dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Ele ficou: mas quem é que eu persigo? Eu não persigo. Quem é que eu persigo? E Jesus falou: olha, tu não persegues a igreja, tu persegues a mim. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, quem convenceu Saulo de que ele estava perseguindo a Jesus foi o próprio Espírito Santo de Deus, porque ele é quem convence, aleluia. Nós fazemos a nossa parte, evangelizamos, falamos do amor dele, levamos as boas novas de salvação, mas quem vai convencer o homem de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador é o Espírito Santo de Deus. A obra é do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Letra B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje. Pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Então, o Espírito Santo ele aponta para Jesus, porque somente por meio de Jesus é que o homem pode alcançar a salvação, aleluia. E quem vai convencê-lo disso é o próprio Espírito Santo, aleluia. Então, a síntese do tópico 2 diz assim: as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Então, nós vimos que Israel ele foi restaurado nacionalmente, que eles não tinham mais aquele patriotismo que eles deveriam ter pelo país, por Israel. E depois foi a restauração do próprio homem. De que eles foram restaurados? Da idolatria dos deuses pagãos que eles absorveram ali no exílio em Babilônia. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora para o nosso terceiro e último tópico. Essa lição ela é bem sucinta, ela está bem resumida. E o terceiro subtópico diz assim: Deus cumpre as suas promessas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro subtópico diz assim: as fidelidades de Deus em suas promessas. Nós vamos ver que Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele tem feito, que ele fez ao seu povo. Aleluia. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. O profeta Jeremias profetizou sobre a volta, sobre essa restauração de Israel. Você vai encontrar lá em Jeremias, capítulo 27, versículo 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Então, Deus já tinha essa promessa de restaurar Israel, tanto espiritualmente quanto nacionalmente. Segundo subtópico, Deus renova suas promessas de bênçãos. Então, assim como Deus é fiel para cumprir as suas promessas, Deus também vai renovar suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário é meu direito, é seu direito. Ele já nos deu a vitória sobre a cruz. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus
já nos decretou, já conquistou todas as promessas na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado. Isso é nossa herança. É herança concedida pelo próprio Deus. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Aleluia. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou de uma promessa. Ele disse assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E o povo de Israel, o povo de Deus, a igreja, eles ficaram ali reunidos todos os dias buscando essa promessa do batismo com o Espírito Santo, que foi prometido pelo próprio Jesus antes de subir aos céus. E a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 8, que eles ficaram ali juntos, buscando fervorosamente o batismo do Espírito Santo. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Então, o despertamento espiritual vem as bênçãos espirituais. No caso, o batismo do Espírito Santo, que é uma promessa, que foi uma promessa dada por Jesus, pelo próprio Deus. Por isso que nós cremos no batismo do Espírito Santo. Nós somos pentecostais. Nós cremos que Jesus batiza com seu Espírito Santo, aleluia, todos aqueles que buscam e creem nele. E os dons espirituais também fazem parte desse pacote, desse presente de bênçãos espirituais. Aleluia. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado, aleluia, da morte expiatória dele. Então nós vemos que também, além das bênçãos espirituais, nós temos promessas das bênçãos de cura para o nosso próprio corpo. Como eu falei, que lá em Isaías, o profeta Isaías fala que ele já levou sobre si, ele já levou sobre ele as nossas enfermidades. Então não tem motivo para nós ficarmos com enfermidades, com dores, porque Jesus já levou sobre si lá na cruz, no seu sacrifício expiatório, na cruz do Calvário. Ele já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Devemos só tomar posse dessas bênçãos espirituais. Aleluia. E o terceiro subtópico fala sobre Deus renova a fé dos abatidos. Tudo é pelo despertamento espiritual. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Então, o despertamento, ele nasce da oração. Aí você vai ver o quanto é importante a oração. A oração na igreja, a oração dos irmãos, a oração em conjunto, a oração individual. Então, quando a palavra de Deus diz orai sem cessar, é porque não existe um tempo para você orar. Você pode orar em qualquer situação, a qualquer momento. A hora que você chegar a orar, se ajoelhar, a dobrar seu joelho, ou no caso você levantar uma oração, você querer entrar em contato, se conectar com Deus, o momento, a qualquer momento, agora é o momento oportuno. Todo momento é oportuno. Por quê? Porque o Senhor, Ele está às portas. Deus, Ele não vai rejeitar a tua oração. Pode ser de madrugada, o momento, a hora que você quiser falar com Deus, Ele sempre estará online. Sempre Ele vai estar o quê? Ligado. Nunca você vai encontrar Deus dormindo, Deus trabalhando, Deus de costa para você. Está de frente, Deus vai sempre estar presente. E sempre a Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus sempre está atento, com os olhos atentos para você, para o povo dele, para a terra. Então, a hora que você quiser buscar Deus, Deus sempre vai estar à sua disposição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A qualquer momento, nos momentos mais difíceis da sua vida,
nos momentos de noite, na escuridão, Deus está atento às nossas orações. Deus sempre estará atento às nossas orações. Amém? Então, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso. A chama do Espírito Santo sempre vai estar acesa nos nossos corações. Amém? Mas sim que continue aceso. Hoje, como no dia do Pentecostes. Então, tudo que aconteceu lá no dia de Pentecostes, aquela promessa no dia de Pentecostes também serve para nós. Então, ainda hoje, a batizar, Deus continua a entregar as bênçãos para o seu povo. Aleluia. Porque o Deus é o Deus de ontem. Ele é o mesmo Deus de hoje. E Ele vai continuar sendo Deus no futuro. Aleluia. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Todavia, isso só pode conseguir da oração incessante por parte de orar sem cessar. Se você ainda não recebeu aquele milagre que você tanto busca, aí você vai dizer assim: ai, mas eu estou cansado, já orei tanto. É tempo para parar de orar. Orar sem cessar. Orai sem cessar. Busque a Deus, que você só vai conseguir esse despertamento, essas bênçãos espirituais feitas por Deus, promessas feitas por Deus para nós, se nós continuarmos em constante oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Orai sem cessar. A síntese do tópico 3 diz o seguinte: Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas a seu povo. Além de vivificar e renovar suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Aleluia. Então, além de Deus cumprir as suas promessas dadas a seu povo, no caso, as promessas que Ele fez para nós, Ele vai nos vivificar, nos renovar. Cada dia Ele vai fazer nos lembrar todas as promessas. Nós temos a Bíblia, ela é repleta de promessas de Deus para nós. E uma das promessas que Deus nos prometeu é que um dia Ele viria e ia nos levar, que é a vinda dele, é o arrebatamento da igreja. Não, a nossa esperança é a vinda de Jesus. Nós estamos aqui trabalhando, orando, vivendo a nossa vida aqui, mas sabemos que nós não podemos esquecer que a promessa de Deus, ela vai se cumprir no dia certo, no dia oportuno, no tempo dele, quando ele vier buscar a sua igreja. Aleluia. Então, essa é uma promessa que todo crente, todo cristão deve desejar, esperar, ansiar, né? Estar ali atento para Deus, porque Deus vai cumprir no dia certo. A qualquer momento, esse céu pode se rasgar e Jesus pode arrebatar a sua igreja. Então, a nossa esperança, a esperança do servo de Deus, é a volta, é a vinda de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Temos aqui o nosso tópico 4, que diz assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Então, além do despertamento, da restauração e a renovação das promessas, né? Ele também torna os homens obedientes à palavra. O primeiro subtópico diz assim, do tópico 4: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Então, aquele culto que aconteceu ali em Jerusalém, que você vai encontrar lá no livro de Neemias, no capítulo 12, do versículo 44 a 47, aquele culto que eles fizeram foi o culto decretado por Deus, o culto que Deus pediu, e não foram introduzidos cobrado que Deus havia estabelecido. Não teve nenhuma mistura de doutrinas babilônicas. O que aconteceu lá na Babilônia, nos 70 anos que eles ficaram, ficou lá na Babilônia. O Senhor começou a restabelecer, a restaurar a vida espiritual de Israel. Aleluia.
segundo subtópico, despertamento dado pelo Espírito Santo, com que os crentes desejam intensamente o ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Isso você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Está lá no Salmo 119. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Então o crente, que ele é despertado, que ele ora, ele vai ouvir e vai seguir os estatutos de Deus, a palavra de Deus. Ele não vai seguir qualquer doutrina aí diabólica, qualquer doutrina pagã, mas ele vai seguir aqui a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Aleluia. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Então, quando o crente guarda a palavra de Deus no coração, como o salmista diz: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Então, todo servo de Deus, todo fiel, todo cristão fiel, deseja intensamente ser fiel e cumprir, viver a prática da palavra de Deus. Tiago já falava: não sejais só ouvinte, mas sim praticantes da palavra de Deus. Aleluia. E todo cristão, ele é praticante, aleluia, da palavra de Deus. A síntese do tópico 3 diz assim: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Então o despertamento também, ele serve também para o quê? Para sermos obedientes à palavra de Deus, para cumprir e praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Depois que houve despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Aleluia. Então, quando a igreja ela passa por um despertamento espiritual, assim como Israel, eles não vão aceitar, nós não iremos aceitar nenhuma mistura de povos pagãos, nenhuma mistura de doutrinas diabólicas. Assim como Israel deixou tudo lá em Babilônia, os seus deuses, aquelas doutrinas pagãs, eles foram renovados e só adoravam somente a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós temos aqui algumas perguntinhas aqui sobre em que ano o Senhor despertou o espírito de Ciro. A palavra de Deus diz que foi lá no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia. De onde emanam os despertamentos espirituais? Nós vimos que do próprio Deus. É Deus que vai gerar esse despertamento espiritual. Então, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Amém? E o que o despertamento provoca no crente? Nós vimos aqui várias coisas que o despertamento provoca no cristão, no servo de Deus. Leva os crentes a desejarem ser mais fiéis à palavra de Deus. Aleluia. Então, aqui nós terminamos mais uma lição maravilhosa do nosso terceiro trimestre de 2020. Essa é a lição 2. Domingo eu espero você nesse mesmo horário com a lição número 3 dessa lição da CPAD. Amém? Vou só orar terminando aqui e abençoando você e sua família. Seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, muito obrigado por mais uma oportunidade que tu tem nos dado de aprender mais de ti, Senhor. Que tu venha, Senhor, nos despertar cada dia mais para ler a tua palavra, para te buscar, para sermos mais obedientes, Senhor, à tua santa palavra, Senhor. Desperta a tua igreja cada dia, Senhor, que tu venha derramar as tuas bênçãos, as bênçãos espirituais, o batismo com o Espírito Santo, as tuas promessas sobre o teu povo, Senhor. Abençoando a cada um de nós, nos guardando de todo mal. E muito obrigado, Senhor, pela tua presença, ó Espírito Santo de Deus, nesta manhã. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Amém.